Esse texto tem algumas particularidades muito interessantes, com nós vamos estar falando, mas eu queria que você tivesse essa perspectiva de um relacionamento com Deus. Deus que se propõe a se relacionar com o seu povo, mas eu queria também que você entendesse que relacionamento com Deus parte de uma perspectiva de um confronto nesse caso de fé. Então começa a entender isso. Se você quer ter um relacionamento sincero com Deus e não está disposto a ter a sua fé confrontada, eu lamento dizer que você está equivocado nas suas ações. Mas se você está disposto a tudo pelo Senhor, a ter esse relacionamento profundo, inclusive tendo confrontado a sua fé, então você está no caminho certo. E é um texto então que nós vamos poder experienciar isso. A partir do versículo de número 8 até o final do capítulo. 1 Reis, capítulo 17, 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te, vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie o teu sustento. Ele partiu em direção de Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temais, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o fará para ti e para teu filho. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra de Elias lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Passados esses acontecimentos, o filho desta viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá-me teu filho. Tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto em cima onde estava hospedado e colocou sobre o leito. Em seguida, clamou ao Senhor dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo o seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino, 3 vezes suplicou ao Senhor: ó Yahvé, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida retornou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra de Yahvé, proferida pela tua boca, é toda verdadeira. Senhor, ministra aos nossos corações. Fala, por favor, às nossas vidas. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da direção, da Tua presença, nós precisamos da Tua palavra renovada e revelada sobre cada um de nós. Então, ministra, Senhor, mais do que palavras, que Teu Espírito esteja atuando em cada uma das nossas vidas nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs? Olha só, tem algumas coisas nesse texto que é muito importante. Existem algumas formas que é possível interpretá-las, mas a gente precisa
naquilo que Deus quer ministrar às nossas vidas, entender algumas coisas. E a gente começa entendendo que esse é um texto do Antigo Testamento, mas bem que poderia ser do Novo Testamento, à medida que ele contém a essência do Evangelho. Se você prestar bem atenção nesse texto, ele vai direcionar justamente a isso. É muito possível entender conceitos do Evangelho nesse texto, e em parte é isso que nós vamos lidar. Primeiro porque é uma similaridade, algo muito parecido, característica muito parecida com o que acontece lá em João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Então você vai ver características muito comuns. Talvez aqui o que vai diferenciar é Jesus sendo a presença de Deus no Novo Testamento, mas Elias também sendo o transmissor dessa presença. Então dá também para a gente fazer a comparação acerca desses personagens. Esse texto se torna tão emblemático na vida do povo de Israel, principalmente pelo fato de Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículos 25 e 26, fazer uso dele para cobrar os judeus, para cobrar os religiosos da época por sua fé. Ele entendia que, por causa da desobediência de Israel, por causa da falha e a falta de fé deles, Deus manifestou, tanto nesse texto como lá no texto de João capítulo 4, que viúvas de povos fora de Israel fossem atendidas e fossem acolhidas pela própria presença de Deus, revelada tanto em Jesus como nesse caso aqui em Elias. Mas é interessante nós entendermos que de fato esse relacionamento com Deus que esse texto propõe, mesmo figurando na questão do Evangelho, ele é um confronto. Se você tenta viver o Evangelho sem que a sua vida seja transformada e confrontada, você está cometendo um grande erro. Porque, na verdade, o efeito do Evangelho ele é transformador. Se a gente tenta viver uma vida religiosa sem que dia após dia essa presença seja mudando algo nas nossas vidas, a gente vai estar só simplesmente tentando apaziguar os anseios da nossa alma. E não é esse o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é um processo transformador em nossas vidas. E nós precisamos ter absoluta clareza disso. Então, pensando nisso, nós vamos focar algumas perspectivas. E eu queria trabalhar a primeira perspectiva para que nós tivéssemos a compreensão plena desse texto que eu entendo que é demasiado conhecido. Nós vamos olhar primeiro pela perspectiva da mulher. E a perspectiva da mulher, ela tem a obediência como baliza do confronto da sua vida. A pergunta é fácil ser obediente? Sim ou não? Obviamente não. A gente, quando é filho, e filho ainda pequeno, o pai e a mãe dão uma ordem para nós, principalmente quando a gente é adolescente, qual que é a nossa tendência? É de confrontar, de esticar a autoridade, porque a gente acha, não, eu não vou passar por isso. Não, isso aqui meu pai passou, minha mãe passou, mas eu não vou passar. Mas os mais velhos, obviamente, sabem por experiência que alguns erros, eles podem não ser repetidos. Então a gente tenta instruir. Agora a obediência ou não é a cargo de cada um. Na relação com Deus nós temos o mesmo aspecto. A palavra nos orienta, a pregação da palavra nos orienta, mas o obedecer ou não é encargo teu. Você tem clareza disso? Eu digo assim que o papel do pastor é muito limitado. Ele só pode falar. Mas a transformação, ela é do Espírito. E a transformação também ela acontece a partir de que você faça a decisão. Então, eu deixei de me estressar quando entendi isso, que meu papel é falar e comunicar aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Mas eu também concordo que obediência mexe com a gente. A obediência é uma grande dificuldade. E essa mulher, principalmente, tinha essa dificuldade porque ela vivia num contexto, numa região e numa situação muito complexa. A começar porque ela vivia num ambiente de fome, escassez e solidão. Quando a Bíblia se refere a alguém como viúva, existiam outras viúvas, como nós conhecemos nos dias de hoje, que não são citadas dessa forma. Por exemplo, Lídia, que aparece no texto de Atos, ela nem sequer é colocada nessa prerrogativa porque ela tinha em si um sustento, uma forma de desenvolver a sua própria vida. Mas quando a Bíblia coloca essa questão de viúva, já mostra um momento de solidez, alguém que está completamente desamparada. E ela estava num povo fora de um contexto judeu, então ela também não tinha em si uma relação
com Deus. Então eu vou tentar contar a história que nós lemos aqui na perspectiva da mulher. Eu imagino que essa mulher estava ali preocupada com as dificuldades dos afazeres domésticos quando ela ouviu a voz de Deus. Eu sei que ela ouviu a voz de Deus porque o texto é taxativo, que Deus diz a Elias que ele ordenou a mulher para que pudesse cuidar daquele que ele ia enviar. Então Deus falou com essa mulher. Não fica claro como ele falou, não fica claro como foram os sentimentos que envolveram, mas fica claro que Deus falou com esta mulher. Mas essa mulher, ela não era de ir à igreja da época, ela não tinha o convívio religioso cristão, como nós entendemos hoje, nem o contexto judaico daquela época. Então eu imagino o susto que ela levou quando Deus fala com ela. Mas ela tinha uma dificuldade, além de entender, talvez ela pensasse que era um fantasma, talvez pensasse que era uma voz do além, não sei qual foi isso, mas ela começa agora a entrar num período de grande conflito. E aí Deus diz para ela assim: olha, eu vou mandar alguém e você cuida desse homem, cuida dessa pessoa. Mas pensa comigo, havia um tempo já de seca, 3 anos e meio, dentro desse período de 3 anos e meio, ela não tinha trabalho, ela tinha uma grande dificuldade. Nós já sabemos pelo texto lido que ela tinha pouquíssimo recurso e recurso alimentar, e Deus ainda manda mais alguém para que ela pudesse cuidar. Eu não sei quem já passou por isso. Agora nas férias a gente vai lidando com isso. Às vezes a gente não tem nem o direito para virar o mês na nossa casa e a gente recebe uma visita. Mais uma boca para alimentar, mais alguém para cuidar. Era alguma coisa nesse sentido. O que você imagina que era a resposta daquela mulher para Deus? Ah, Deus, por favor, pelo amor de Deus, você não sabe quem eu sou, você não sabe que não tem nada aqui em casa, como é que não eu vou cuidar de alguém? E daí Deus fez assim: ah, você é pobre, eu não sabia. É claro que Deus não fez isso, porque Deus sabia a circunstância e a dificuldade dela. Vou fazer uma pausa porque eu disse isso no culto da madrugada e eu preciso repetir. Nós temos uma coisa em nós, é que quando Deus nos chama, o que a gente quer apresentar para Deus? As nossas dificuldades. Senhor, eu não sei pregar e Tu me chama para pregar. Senhor, eu não sei liderar uma célula e Tu me chama para liderar a célula, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, Tu me chama para viver na Tua presença, mas eu não tenho recurso, Senhor, para viver na Tua presença. Senhor, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu sou pobre, feio, moro longe. Senhor, mas eu quero contar um segredo para você. Deus te conhece e conhece também as suas limitações e as suas dificuldades. Então, quando Deus te chama a fazer alguma coisa, Ele não está equivocado. Ele sabe. Você não precisa apresentar para Deus as suas dificuldades. Ele já sabe. É fato que isso é meramente humano. Moisés fez isso. Jeremias fez isso. Isaías apresentou as suas dificuldades. Muitos personagens bíblicos, quando chamados, apresentam as suas dificuldades, mas Deus sabe todas as elas. Então Deus não se engana quando te chama a fazer algo. Bom, eu entendo que aquela mulher, ela começa a agir por obediência. Humanamente, a sua mente ela não é capaz de entender como que ela vai lidar com as coisas, mas ela está ali, ouviu uma voz do céu, ouviu uma voz divina, então ela começa a agir, ela começa a lidar com todas as coisas. E ela começa a se preparar. O texto diz que no momento do encontro, ela está num lugar buscando algumas madeiras para poder fazer lá alguma coisa, para poder cozinhar alguma coisa. E nesse exato momento, ela encontra Elias. E Elias já se direciona a ela, conversa com ela e lhe pede uma coisa. E a primeira coisa que Elias pede para ela é água. Diz que água não se nega para ninguém, não é verdade? Mas eu queria lembrar você que eles estavam num ambiente de sequidão. Eles estavam num ambiente de que já não chovia há muito tempo. Então a água não era tão fácil assim, mas dentro das provisões que eram possíveis se arrumar, essas seriam a das mais simples. E quando ele tem então essa noção da água, ela já vira, talvez pensando que seria fácil lidar com esse ambiente da água, eis que ele pede mais uma coisa. Ele fala assim: e traz também para mim pão.
Nesse momento a mulher desaba. Emocionalmente e espiritualmente essa mulher desaba. E ela começa a dizer, olha, eu juro por Deus, em outras palavras, né? Eu juro por Deus, por favor, acredita em mim. Mas eu não tenho alimento nenhum nesta casa. O alimento que a gente tem é pouquíssimo, tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e que eu estava preparando para que pudesse fazer para mim, para o meu filho, e esperar a morte. Nós já estamos preparados para a morte. É a única coisa que tem. Nós não temos mais nada, nós não podemos mais nada. E é interessante como Deus trabalha esse aspecto, Ele começa a gerar a partir do nada. Na verdade, a gente tem esse defeito de olhar a vida ou responder a Deus por aquilo que nos falta. Mas na verdade, Deus está interessado naquilo que temos, mesmo que seja pouco. Deus está interessado naquilo que temos, produzimos a partir daquilo que Ele nos dá, aquilo que temos em nossas mãos. E foi exatamente essa palavra que Elias diz a ela. Fala assim, vai lá, faz do jeito que você falou. Vai lá, prepara para você, prepara para o seu filho, mas antes, prepara para mim, produz para mim. E eu estou dizendo para você que não vai faltar nada, e que você vai ter farinha, que você vai ter o azeite em abundância. E diz o texto bíblico que da maneira que Elias falou, assim aconteceu, e ela viu a provisão de Deus. Mas uma palavrinha me chama a atenção, claro, por um momento de fome, por um momento de escassez, pelo momento de solidão. Quando ela desaba na frente de Elias, Elias diz assim, não temas. Então, olha só, fome, escassez e solidão levam um aspecto de medo. A pergunta para mim e para você, você tem medo do quê? O que te traz insegurança? Porque no frigir dos ovos, medo é resultado de insegurança. Então existem alguns medos que são travestidos de alguma coisa. Por exemplo, a gente lida muito na base da ansiedade, a gente fala muito sobre isso e é preciso realmente falar sobre isso, porque esse é um confronto de fé. Mas a ansiedade em si é insegurança. É insegurança daquilo que temos. É insegurança daquilo que nós estamos constituindo a nossa vida. É insegurança daquilo que nós estamos lidando de expectativas. E o grande erro desse momento que nós estamos realmente conduzindo é que nós temos constituído a nossa vida por parâmetros insólitos. Porque por mais dinheiro que eu tenha, talvez isso não seja suficiente para salvar a minha vida. E eu estou falando fisicamente. Talvez por mais conhecimento que eu tenha, isso pode não ser determinante para a minha salvação. Por mais experiência, por tempo de igreja que eu tenho, isso só me leva a um aspecto religioso se eu não abrir o meu coração, se eu não permitir o meu coração ser transformado. E esse medo está sendo colocado aqui, e muitas vezes também é resultado daquilo que nós estamos convivendo. E nós já estamos chegando no final de mais um ano. Talvez você tenha passado por muitos momentos como esse. Talvez você tenha passado por muitas circunstâncias como essa. Recentemente nós falamos um pouco sobre as oscilações do tempo, da vida. Eu também passo pelas mesmas questões. Muitas vezes nós lidamos com insegurança. Quem pode plenamente dizer que está seguro em todos os seus aspectos? Mas a grande questão aqui é que Deus nos chama a vencer a todo o medo. E a palavra do Senhor diz para nós é, não temas. Eu não sei se você sabe, mas um oposto à fé. Nós entendemos que a incredulidade é um ponto, e ele pode ser considerado. Mas, biblicamente, principalmente no contexto de evangelho, o grande opositor à fé é o medo. É o medo que nos faz não ir adiante naquilo que Deus tem para nós. É o medo, é a insegurança que não nos faz permitir o agir de Deus abundantemente sobre nós, a assumir posições, a tomar atitude, a conduzir a nossa vida naquilo que Deus coloca para as nossas vidas. Mas se você quer já uma palavra projetando para 2020, é entender, não tenha medo daquilo que Deus colocou na tua mão. Ele sabe as tuas limitações, Ele sabe as tuas dificuldades, Ele sabe que muitas vezes você só tem farinha e só tem azeite, e pouquinho. Mas de tudo isso, Ele quer fazer grande, para que mesmo esse pouco de farinha, esse pouco de azeite, nunca acabe na tua vida. Depende da maneira que você encara e que você obedece. Pois bem, mas o texto continua.
quando a gente pensa que está tudo resolvido, o milagre aconteceu, glória a Deus, aleluia, está tudo resolvido, e que eles estavam comendo já há alguns dias, se fartando por tudo que eles tinham, eis que o menino, filho dessa viúva, adoece, e adoece rapidamente, e rapidamente também ele vem a óbito, ele vem a morrer. Naquele momento, Elias, que há pouco tinha sido instrumento da ação de Deus, tinha sido instrumento do milagre de Deus, agora ele começa a sentir o oposto, porque quem tem a voz de Deus, quem tem ser um instrumento de Deus, ser a comunicação de Deus, tem que lidar com isso. Nós pastores lidamos com isso. De vez em quando alguém questiona alguma coisa que a gente não tem resposta. E eu entendo isso para mim, mas às vezes as pessoas também precisam entender isso, que tem coisas que nós lidamos com Deus. E aí a mulher, irada, talvez uma revolta completamente compreensiva, ela se volta com Elias e diz: Elias, o que tu fez aqui? Tu veio nos punir? Tu veio rememorar, algumas versões vão falar sobre isso, tu veio rememorar a nossa iniquidade, o meu pecado, e agora vem trazer a culpa, vem trazer a punição, por isso você tirou a vida do meu filho, por isso tu está machucando a nossa vida, tu está lidando com todas as coisas. E Elias se vê numa situação muito complexa. Mas eu queria chamar algumas atenções para você sobre esse texto. A primeira delas, assim, perceba aqui, que por 2 vezes essa palavra morte ou morrer, ela aparece no texto. A primeira eu já disse para vocês, que quando ela diz que só tinha farinha, só tinha um pouquinho de azeite, ia comer e se preparar para a morte. E a segunda é essa, quando o menino realmente está morto, já não tem mais a sua vida. Perceba que há uma diferença aqui, e perceba que os problemas, o mesmo assunto, a mesma temática, ela é absorvida e ela é lidada de forma diferente, conforme a circunstância. No primeiro momento eles não tinham nada. No primeiro momento eles estavam numa completa escassez. Então, no sentimento, no seu coração, o preparo para a morte já era uma realidade. De certa forma, a morte naquele contexto poderia até sugerir um certo alívio. Então eles lidam com a morte, naquela perspectiva, naquela circunstância, como um contexto de alívio, de suavizar algum contexto. Mas agora, eles já não estão mais em situação de escassez. Eles estão numa situação agora que eles já têm o buchinho deles cheio. Eles já têm o que comer. Eles já têm o que lidar. Então agora a morte simboliza uma culpa, simboliza uma punição de Deus. Olha de novo, como momentos, ações, ou decisões, ou acontecimentos da nossa vida, eles são circunstanciais. E eu quero dizer para você uma coisa. O teu ânimo ele pode mudar. As tuas motivações ou o tamanho da tua motivação pode mudar. Mas a fé não é um objeto circunstancial. Ao contrário, quanto mais dificuldades eu passo, mais a minha fé tem que ser alicerçada, fundamentada. Pelo menos esse é o objetivo que nós temos que ter no nosso coração. Mas aquela mulher naquele momento, ela não consegue lidar bem. Há um filósofo que eu gosto muito, falo sobre ele de vez em quando aqui na igreja, filósofo cristão existencialista chamado Kierkegaard. Kierkegaard dizia o seguinte: quando uma pessoa ela começa a conhecer a vida, ela deseja a morte. Quando uma pessoa conhece a morte, ela deseja a vida. É uma coisa bem complexa, filosófica, obviamente, e que a gente precisa aprender a lidar com esse processo, mas existe uma coisa muito interessante. Sabe, quando a gente começa a buscar a vida, tentar atender às necessidades da vida, nós não vamos desejar outra coisa que não seja a morte. E está aí o ambiente brasileiro que se explica nisso. Nunca teve tantas pessoas ansiosas, nunca teve um índice tão grande de pessoas com depressão e pessoas que estão tirando a sua vida. Porque no fundo, as pessoas têm tentado resolver as suas questões naquilo que é material, naquilo que é a necessidade que a vida lhe apresenta. E quando nós encontramos essa vida, nós começamos a nos decepcionar com elas. Tem gente que diz assim, está tão decepcionado com o relacionamento, que ela prefere ter um animal do que ter um filho, do que ter um casamento, do que ter outra coisa. Está tão assim nos dias de hoje. Mas quando a gente vai ao oposto, e a gente chega num momento de morte,
que a gente está lá num período de sofrimento, de angústia, e a gente percebe os valores das coisas, a gente deseja a vida. Então, provavelmente, aquele que passou por um momento de grande dificuldade, ele agora tem no seu coração uma grande intenção de viver a vida, só que viver a vida do jeito que ela precisa realmente ser vivida. Talvez a gente não precisasse passar pelas dificuldades a esse ponto para entender os valores da vida. Mas, de fato, o ser humano lida com isso. Quando ele perde o chão, ele dá lá um valor às coisas que tem. Quando ele perde um casamento, ele começa a valorizar o seu cônjuge. Quando ele perde lá o vigor, ele começa a dar valor ao seu físico. E assim por diante. Infelizmente, nós ainda lidamos com essas coisas. E talvez essa mulher também, naquele tempo, ela não conseguiu ter exatamente essa perspectiva. E ela começou a lidar morte e vida aqui num conceito muito ruim. Mas de verdade, aqueles que passam pela morte, do seu coração, da sua vida, assim como Paulo pede para que nós morramos com Cristo, ele começa a viver uma vida de verdade. E aquela mulher, até aquele momento, ela não consegue lidar com isso, porque para ela, morte simbolizava culpa. E naquele momento, ela começa a ser tratada, e é nesse momento que ela começa a entender o grande amor de Deus. Ela não entendeu o grande amor de Deus no milagre, do que o pão começa a aparecer para si. Ela não começa a entender a ação de Deus quando a barriguinha dela está cheia. Ela começa a entender o amor de Deus quando a culpa dela começa a ser confrontada. Provavelmente, o texto, algumas traduções vão dizer que ela traz à memória a iniquidade. Nós trabalhamos sobre essa questão de memória há alguns dias atrás. Talvez aqui, coisas do pecado, do passado dela, estavam agora voltando à sua mente. O ambiente que ela estava ali era de muita idolatria. Provavelmente ela por vezes serviu outros deuses, por vezes cometeu coisas fora do propósito do Senhor. Mas agora, no ambiente de morte, ela está encarando a sua culpa, ela está encarando o seu pecado. E é exatamente nesse momento que ela vai encontrar a ação de Deus. E olha só que interessante, quando ela apresenta essa situação para Elias, Elias pega o menino nos seus braços, leva até o aposento onde ele estava. Por 3 vezes, esse número significa alguma coisa no contexto bíblico. Por 3 vezes ele se debruça sobre esse menino, e esse menino volta à vida. E no momento que volta à vida, toda a esperança volta a essa mulher. É claro que existe um ambiente físico aqui, e os fatos como eles estão descritos, mas existe aqui também algo metafórico que a palavra quer nos dizer, é que quando nós entendemos o morrer para Cristo, nós também temos a nossa vida completamente restaurada, e toda a esperança vem sobre nós. E ela faz uma declaração no último versículo que lemos. Ela diz: agora eu sei que você é homem de Deus, agora eu sei que a palavra de Deus na tua vida é real, é verdadeira. Ela não fala acerca do milagre, ela fala da revelação da palavra. Às vezes a gente busca milagre, mas não busca a palavra. E milagre sem palavra pode acontecer, por diversas coisas. Mas o ideal é que nós tenhamos a palavra manifestada e o milagre de Deus possa transcorrer nas nossas vidas. Mas acima de tudo, a palavra é que ela é transformadora. Então, quando essa mulher encontra a palavra, ela encontra a esperança, o renovo, o revigorar da presença do Senhor, ela começa a ter a sua vida completamente transformada. Eu não sei o que você consegue se comparar à vida dessa mulher. Eu não sei qual é a tua situação específica. É uma forma de olhar esse texto. Mas coloque a tua vida em obediência e confiança ao Senhor. Mesmo que só tenha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na tua casa. Não desanima. Ainda que algumas coisas de sonhos e expectativas parecem estar mortos. Mas muitas vezes é necessário acontecer algumas coisas para que a gente comece a valorizar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. Então simplesmente deixa que o Espírito fale o teu coração e dirija aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Pois bem, mais uma outra perspectiva, e eu vou aceitar que essa é a perspectiva mais forte e mais importante desse texto. Afinal de contas, nós conseguimos entender a história bíblica por alguns detalhes. Por exemplo, qual é o nome dessa mulher? Nós não sabemos bem.
ela tem a sua importância, a sua relevância para Deus, obviamente, Deus atendeu a sua necessidade, mas a grande história passa por Elias. Então vamos ver a outra perspectiva. Elias, que ele é confrontado também nesse relacionamento, mas agora a ter uma completa dependência de Deus, uma completa dependência do agir de Deus sobre a sua vida. Eu não sei se você já parou, obviamente você já ouviu falar de Elias, mas eu não sei se você parou para ver alguns detalhes na vida desse homem de Deus que se tornou tão relevante a ponto de que o Novo Testamento por diversas vezes o cita. Elias significa Yahvé é o Senhor, ou então Deus é o Senhor, alguma coisa já traduzindo nesse sentido. Então, ele expressa Deus a partir do seu nome, e também a sua vida, ele dedica-se completamente para que essa verdade pudesse estar nas suas palavras, nas suas ações. Então, em tudo, ele expressa Deus. Elias nasce, ou começa a desenvolver o seu ministério, no momento que Israel está numa grande confusão. O reino, depois de estar dividido, começa agora a ter a influência das suas próprias más escolhas, a ponto de que Acabe se torna rei de Israel, no reino do norte, e porque ele coloca-se desta forma, e se coloca ao contrário à vontade de Deus, ele começa então a ter toda a má vontade de Deus para a vida deles. A ponto da primeira declaração fosse que 3 anos e meio não choveria naquele lugar, por isso eles estão vivendo num ambiente de seca. A idolatria de Israel, a desobediência de Israel, leva a um ambiente de seca. Olha só que interessante. Deus leva a Israel a voltar no ambiente do deserto. O deserto foi para quê? Para que eles aprendessem as coisas de Deus, para que chegassem em Canaã e pudessem produzir aquilo que era bom. Mas eles ficaram 40 anos por causa da dureza do coração. Num ambiente que pudessem passar em 40 dias, eles passaram por 40 anos, tamanha era a dureza do coração. E agora eles passam por 3 anos e meio, quase 4 anos, de novo esse número, porque eles ainda insistiam nas suas más escolhas, nos seus maus intentos. Então Deus começa a passar por isso. Mas Elias, para ser esse homem usado por Deus, ele tem que aprender a ser dependente de Deus. E é interessante, porque igualmente o seu povo, ele também passa pela seca, ele também passa por decadência, então ele se torna absolutamente dependente. Deus o manda para um lugar próximo do Rio Jordão. E lá no Rio Jordão, num ribeiro, era uma área perigosa, mas Deus estava o protegendo, porque era o pai de Jezabel que lidava naquele ambiente. Ele vai tomando água do ribeiro, e ele vai sendo nutrido, vai sendo alimentado por comida de passarinho. Está aí no texto, no comecinho do capítulo 17. Porque os corvos é que vão dando alimento para Elias. Então, o que o corvo consegue levar? A não ser comida de passarinho. Então, ele está sendo alimentado por comida de passarinho. Mas, pois bem, ali a seca ficou mais grave ainda, a ponto de não ter nenhum tipo de água. Então, Deus vai dar uma colher de chá para Elias. Vai lá para Serepta, região de Sidom, e ali você vai ser cuidado por uma viúva. Eu imagino que quando Elias ouve que ele vai ser cuidado por uma viúva, ele vai pensar, essa mulher deve ter muito dinheiro, né? Porque Deus vai me mandar ser cuidado. E quando ele chega lá, a viúva está ali pegando uns gravetinhos, o que já demonstrava a pobreza dele, não tinha ninguém para fazer esse serviço por ela. Ela estava ali pegando o gravetinho e ele já aborda, ele sabe que é de Deus ali, e diz, olha, arruma um pouco de água para mim. Pô, água deve ter, a água é o mínimo que deve ter. E aí, como eu disse, talvez ela aliviada, virou as costas, mas daí ele tinha fome. E traz um pouquinho de pão também para mim. Mas daí que ela volta indignada para ele, olha, eu não tenho pão. E o que a gente ia fazer era suficiente para mim, para o meu filho comer mais uma vez, e depois nós vamos esperar a morte. O que pensa um pastor, o que pensa um missionário, o que pensa um obreiro, o que pensa você se fosse enviado para um lugar que não tivesse comida? Como que Deus te manda ser cuidado por alguém que não tem nada? Mas aí começa-se, mais uma vez, deve ser demonstrada a estratégia de Deus, que nós precisamos aprender a confiar na ação de Deus. Elias, dentro desse contexto, ele está sendo direcionado a entender que não eram os seus recursos humanos e próprios que ia lidar com a sua vida, mas que ele precisava depender
exclusivamente de Deus. E depender exclusivamente de Deus é entender que Deus está no comando. Se Ele manda, não tem outro discurso, não tem uma tentativa de desculpa. Simplesmente eu permito que Deus faça todas as coisas. E aí eu preciso fazer aquela pergunta chata que pastor faz, né? Você tem aprendido a depender de Deus? Tendo muito ou tendo pouco, você tem aprendido a depender de Deus? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer num sentido já de avaliação de todo ano. E no sentido de intento para o próximo ano. Será que eu tenho aprendido a depender de Deus? Será que isso tem sido uma realidade? Será que eu tenho me abatido quando alguém me diz, olha, eu só tenho para mim o que você quer. Eu não posso te ajudar, porque eu só tenho o suficiente para mim. Como tem sido isso? Ou você ainda tem insistido a buscar a tua vida, a nutrir a sua vida, naquilo que são os seus recursos materiais? E eu insisto para você que quando eu me afirmo aqui nos recursos materiais, eu não estou falando só de dinheiro ou riqueza. Eu estou falando de inteligência, estou falando de experiência, estou falando do aspecto religioso, de tempo que você tem de igreja, mas é importante a gente confrontar isso. Será que será que você tem aprendido a depender de Deus? E eu digo assim sempre, quando na figura de pastor, a primeira coisa que você se depara é com seus limites. E na figura de homem de Deus, rapidamente Elias se depara com os seus limites humanos. E isso é um contexto muito real. Eu não sei todas as respostas para você, como pastor. Eu não sei todas as respostas para o meu filho, para minha esposa. Não sei. Eu não sei todas as respostas. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos na minha vida. Então eu preciso, por um aspecto lógico, depender completamente do Senhor, porque é Ele que faz. E para que eu tenha clareza que se Ele que faz, todas as coisas que acontecem na minha vida é porque Ele faz. Se os milagres acontecem através de mim, é porque o Senhor faz. Se algumas situações difíceis começam a passar, é porque Deus está tratando a minha vida. Isso independe de mim, independe da minha vontade, independe do meu controle, porque o controle da minha vida está nas mãos do Senhor. Essa é uma clareza. Mas Elias tinha a palavra do Senhor. E por isso ele profere, não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, porque Deus me enviou aqui, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, então isso vai acontecer. E diz o texto bíblico que aconteceu da forma que Elias fez. Mas como a gente já sabe bem a história, o problema de Elias não acabou aí. Como os problemas nossos, pastor de igreja, não vai acabar, você sabe disso, né? A gente vai lidar problema após problema, mas da mesma forma, vitória após vitória, fé em cima de fé, glória em cima de glória. Nós vamos ter que lidar com isso. Então, de repente, a mulher aparece para Elias lá com o menino morto. Eu imagino o sofrimento daquela mulher. E eu imagino o sentimento de Elias de uma incapacidade completa. E o sentimento de incapacidade completa, ele é muito importante, porque só assim nós vamos abrir completamente para o agir de Deus. Não é assim? Enquanto eu posso resolver alguma coisa, eu vou tentar. Mas infelizmente eu só aprendo a buscar a Deus quando eu já não posso fazer absolutamente nada. Então muitas vezes Deus tem que nos levar ao nada para que a gente possa entender o agir de Deus. Mas naquele momento Elias estava sendo preparado e já estava vendo uma projeção para o próprio Deus. Olha, um menino morto, um menino que foi ressuscitado. Até então na Bíblia não havia relatos de ressurreição. E Elias então, talvez depois de uma breve oração a Deus, ele toma uma atitude. Por 3 vezes, ele se deita em cima do menino. Eu não sei se você já se fez a pergunta, por que Elias teve que deitar em cima do menino? Por que essa situação foi? Por 3 vezes. E quando nós falamos de ressurreição e o número 3, nós lembramos o quê? Que Jesus Cristo, depois de morto, ao 3º dia, Ele ressuscitou. Há uma clara projeção de Cristo na vida de Elias. Há uma clara projeção de Cristo na vida daquele menino. Já há algo de libertação de Deus sendo proclamado naquele lugar. E naquele momento,
quando aquele menino retorna à vida, então os pecados da sua mãe estão sendo restaurados. Todo o processo de cura está sendo estabelecido na vida daquela mulher, porque a cruz de Cristo, que viria muitos anos depois, já estava sendo uma realidade naquele ambiente, e havia a transformação de povos que estavam longe do relacionamento com Israel, mas já sinalizava, por isso eu disse o aspecto do Evangelho, de que Deus estava acessível a todos, e que não havia distinção para Deus por causa do seu amor. Mas ainda há um detalhe muito interessante. Você sabia que por lei, aquele jovem não podia ser tocado por Elias? Porque a morte simbolizava um processo de impureza. Então a quem tocasse o morto, automaticamente estava também assumindo sobre si toda a impureza. Mas naquele momento, Elias, sabedor, conhecedor da lei, mas provavelmente sendo levado pelo Senhor, ele não pensa duas vezes, ele começa a ter o contato com esse homem, com esse rapaz, e ele está absorvendo toda essa imundícia. Então o aspecto da ressurreição começa a acontecer. Da mesma forma que Jesus, que não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas assumindo forma de servo, habitou entre nós, e viveu uma vida de servo para que todos nós pudéssemos ser perdoados de todas as nossas mazelas, de todas as nossas impurezas, de todo o nosso pecado. Ele não ficou distante, ele não ficou longe, aquém de tudo isso, mas ele evidenciou o seu amor, ele evidenciou a sua presença sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos simplesmente permitir que Deus se debruce sobre nós e tire todas as nossas impurezas, e que os nossos pecados sejam perdoados. A morte relembra a nossa culpa. O salário do pecado é a morte. A lei evidencia o aspecto da morte, mas aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi para que nós pudéssemos receber perdão, consolação e restauração de sua parte. Mas para isso, eu preciso responder com fé. E nesse caso, no caso de Elias, responder com fé é declarar a dependência de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Eu não posso me salvar. Eu não posso me santificar. Eu não posso fazer as coisas se não for pela Tua graça, pelo Teu amor. E a partir da revelação da graça e do amor de Deus, eu preciso responder com fé. E responder com fé, como eu disse, é uma vida obediente ao Senhor. É uma vida em dependência de Deus. E quando essas duas coisas acontecem, a partir da revelação da graça do Senhor de nós, quando a obediência e dependência de Deus vem como resposta a manifestação divina, a manifestação do Espírito, a manifestação da presença do Senhor, nós começamos a trilhar o caminho de vitória. Você sabe o que aconteceu com Elias imediatamente nos próximos capítulos? Não é capítulo de filme nem de novela, mas é o próximo capítulo da Bíblia. Sabe o que acontece? Elias sozinho enfrenta 450 profetas de Baal e perde. Ué, mas não é lógico? 450 contra 1, não é lógico? Claro que não era uma luta física, mas 450 contra 1 é covardia, não é? Mas pela presença de Deus, pela dependência de Deus que Elias alcança, ele vence 450 profetas de Baal, porque a presença de Deus estava sobre a sua vida. Eu imagino que você quer um ano de 2020 abençoado. Eu imagino que você quer um ano de 2020 na presença do Senhor. Eu não sei qual é a tua avaliação, nós temos algumas sinalizações por aquilo que nós ouvimos no dia de ação de graça, e foi uma coisa muito linda e muito rica. Algumas pessoas nos procuraram dizendo, pastor, eu nem sabia que estava acontecendo isso, tal. E às vezes a gente lida com algumas coisas, mas é o particular, o contar ou não contar, mas de fato nós vimos muitas coisas de Deus. E daquilo que nós vimos, e daquilo que nós estamos projetando para o próximo ano, eu preciso declarar para você, é a partir de uma vida obediente ao Senhor, mesmo que você esteja passando por grande dificuldade. Se você quer alcançar a vitória do Senhor, trabalhe a tua vida a ser completamente dependente ao Senhor, não dê um passo sequer se você não perguntar a vontade de Deus para a tua vida. Não assuma nenhum negócio, não assine nenhum documento, se você não entender que é a direção de Deus para a sua vida. Entenda a tua dependência.
quer ter pouco, quer ter muito, entenda que Deus é que age, que faz todas as coisas. E quando essas coisas começam a acontecer, nós vamos direcionando a nossa vida para o triunfo daquilo que Deus tem para nós.